Fala galerinha, beleza? Pessoal, faz tempo que não gravo vídeo aqui no canal, mas também não foi só culpa minha, tá? Essa nova atualização, a 6.0 aí do Flutterflow trouxe muito bug, então, tanto que a gente já tá aqui na versão, vamos ver, 6.021, ou seja, teve 21 versões de correção. E então eu tava esperando para trazer muita coisa que agregou nessa atualização, porém não consegui esperar tanto, porque teve coisa ainda que não está funcionando, tá? Até o momento da gravação desse vídeo, como por exemplo as Custom Class. Então, da forma que eu estou fazendo ainda não está funcionando, estava funcionando antes, aí tinha quebrado outra parte aqui do Custom Code, aí agora quebrou a parte do Custom Class. Então, vou ter que esperar mais um pouco para trazer sobre as Custom Class, tá? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar do quê? Então, o Butterflow, ele trocou, né? O que ele chamava de Custom Code Expression, ele agora chama Inline Expression. Então, se a gente ver aqui, chamar a função, aquela que é a Code Expression agora chama Inline Full, onde a gente adiciona um argumento e monta a expressão, como a gente já fazia. Você não sabe do que a gente está falando, tem um vídeo aqui no canal, que é o primeiro vídeo do canal, que é Code Expressions. Tá? Mostra certinho como é que era, tá? Bom, e o Flutterflow agregou o quê? Esse Custom Code Expressions. Tá? Ele tem uma carinha um pouquinho diferente. Mas vamos lá. O que ele é e como funciona? Então, a diferença dele é que ele consegue acionar partes do código onde o outro não acionava. Então, no antigo Code Express, a gente só fazia a expressão realmente ali de Flutter, então um toString, um split, etc. Aí que a gente consegue acionar parte da página para a gente utilizar, tá? Vai ficar mais claro quando eu mostrar essa página aqui. Vou mostrar rodando para ficar mais claro, pessoal. Aqui o Flutterflow está carregando. Bom, carregou. Então, a primeira linha aqui do meu novo Code Expression, ele identifica o dia da semana. Então, hoje é sexta, tá? O dia que eu estou gravando é sexta. Aqui identifica, a segunda linha identifica o tamanho da largura do dispositivo, então 393, se a gente ver aqui ó, no Flutterflow, 393. Se a gente mudar, vamos ver se ele atualiza na hora. 428. Então, isso é o também. E aqui tem os de baixo que eu tenho checkbox aqui, list. E aqui eu consigo identificar quantos eu marquei e quais eu marquei, tá? Então, bom, aí você tá me falando, Hélio, mas isso não tem nada de novidade, isso daí eu já sabia fazer. Sim, só que agora é de uma forma diferente de fazer, tá? Então, se antes a gente utilizava algumas funções, algum page state, agora não. Agora não se faz necessário. Então, o nosso primeiro lá da data, ou como a gente utiliza. Eu estou abrindo aqui um array que vai ter segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Eu pego datime.now.weekday-1. E aí ele já consegue me trazer o dia da semana já exato. Isso poderia ser para você também saber se é dia, se é tarde, se é noite. Então, agora dá para a gente utilizar o datetime. Antes não era possível utilizar essa função datetime. Agora já é possível, então a gente não precisaria criar uma função inteira para isso. Claro que se você repetir o app inteiro, é mais válido você criar uma função. Mas nesse caso aqui para demonstrar, não, tá?
nosso segundo aqui é a largura do nosso dispositivo. Então, eu consigo pegar o contexto do Flutterflow, do Media Query, e trazer para pixel. Então, pego o tamanho da largura, traz para string, e adiciona aqui só a palavra final pixel. Tá? Aqui é um checkbox grupo normal do Flutterflow. Então, é o widget padrão do Flutterflow de checkbox grupo, tá? E aqui eu consigo escutar esse checkbox. Então, essa é a parte bacana. Eu consigo interagir com a página. Mais para frente eu vou explicar mais sobre isso, tá? Mas aqui no código, eu só puxo um model.checkboxGroup values ponto tamanho. Então, se for maior que zero, aí eu puxo aqui e transformo em string, tá? Tamanho ou zero, né? Para string. E aqui, quais as opções? Então, eu puxo o mesmo checkbox do grupo values, dou um join separado por vírgula, tá? Então, qual que é a grande sacada daqui? Nós temos, se abrir a página aqui, nós temos essa página que o Flutterflow cria, tá? Ele cria tanto o id, que é da página, quanto o modelo da página, tá? Então, o modelo da página vai ter controles dos valores e init state, dispose. E o widget vai ter realmente tudo que tem na página. Então, se eu clicar aqui, ó, ele vai me dar o código certinho daquela parte. Se eu clicar aqui, vai ter o código certinho dessa parte aqui. Então, toda a página ele me traz aqui, tá? E antes eu não conseguia interagir com nada que está aqui. Nada, nada, nada. Eu fazia o app state, ou page state, ou setava, ou fazia um custom widget, ou uma custom function, mas interagir com o que o Flutterflow cria aqui, eu não conseguia. E agora eu consigo. Então aqui, se ver meu aqui, eu tô escutando o quê? Checkbox Group Values, que é esse aqui, ó. Esse, ó. Então, Checkbox Group Values. Eu estou escutando ele, que é o widget nativo do Flutterflow. Então, é para vocês terem uma ideia. Então, tudo quanto é widget nativo do Flutterflow, eu vou conseguir ali interagir com ele, tá? Claro que cada widget vai dar para fazer uma coisa ou outra. Não vai dar para fazer tudo porque o Flutterflow construiu esse padrão e mesmo assim você vai precisar em vários momentos custom widgets, tá? Mas aqui a gente consegue interagir, e é bem bacana, tá? Então aqui, se eu ver, eu também estou interagindo com ele. Então, além de eu ter mais funções aqui, de utilizar um media query do contexto, de utilizar um datetime, eu consigo também interagir com o código da página. Então, tudo que tem nessa página de código, eu consigo interagir. Se fosse no VS Code. Então, é um snippet de código. Então eu insiro um snippet, ó. Eu inseri aqui um snippetzinho na página. Aqui inseri um snippet. Ele consegue reconhecer que está na página, tá? Então essa é é um grande ponto aí de atualização e que talvez não tenha ficado claro quando o Flutterflow apresentou e também a documentação não tem. E outra coisa que também não tem na documentação, não vi a apresentação do Flutterflow, se vocês viram, comenta aí, mas é uma outra forma de chamar esses custom code. Então, por exemplo, aqui um snack bar tá personalizado. Aí você fala, Hélio, snack bar a gente já conhece, tem muito aí, tem nativo. É, só é uma forma diferente, tá? Aqui um marcar todos os checkboxes. Então esse checkbox group é nativo.
e com um botão eu consigo marcar todos. Claro que já dava para fazer antes, mas agora de forma diferente. E um verificar a rede. Então, conectar via emulador. Vamos ver o que está por trás daqui. Então, esses a gente viu que é o que? Eu chamo um Custom Code Expression. E agora nesses, a diferença é que eu vou chamar em ação. Então, eu chamo em ação e eu tenho um novo nó aqui, e não vi Flutterflow comentando, também não tem na documentação do Flutterflow, mas tem esse novo nó que eles entregaram e deu muito erro nele, ó, mas agora parece que está mais estável, tá? Então, o que eu chamo? Eu insiro só um snippet de código na página. Então, eu estou chamando aqui um scaffold message, neckbar. Aí, imprimo mensagem personalizada, certo? Aí aqui eu tenho um checkbox normal do Flutterflow, checkbox do grupo. Aqui no botão de marcar todos, o que eu fiz de ação? Eu primeiro seto todas as opções, que são todas as opções que existem lá no meu checkbox, e dou um set state para marcar todas as opções, ó. Velo igual todas as opções. Então eu estou interagindo com o controller. E onde que está o controller? Lá no código, está no meu model. Aqui, ó, controller.velo. Então eu consigo interagir tanto com o model, como eu consigo interagir com o widget, tá? É muito bacana. E aqui o verificar a rede é um pouco diferente, porque o Flutterflow permite o que agora? Pensando nessas interações de página, o Flutterflow permite agora fazer o page imports. Então, se eu olhar minha página aqui, Code 2, ele tem esses ports, certo? Que já é padrão. Mas às vezes eu preciso de um port adicional e não tem como eu escrever aqui no código do Flutterflow. E também não tem como eu escrever no VS Code e subir para o Flutterflow de novo. Não, eu teria que versionar em Git e aí toda vez fazer alteração. Tá? Seria ruim. Aqui eu consigo, então eu coloco um import a mais. Nesse caso, Connectivity Plus, que vai deixar verificar a conexão do usuário. E aqui no verificar rede, eu coloco esse snippet aqui. Descarrega, carregou. Por um pouco, mais carregou. Então, é uma variável, e aí é o pacote em si, tá? Então vocês podem olhar a documentação lá no PubDev. E faço uns case aqui. Case, Wi-Fi, mobile, internet, etc. E depois eu mostro um snack bar, uma mensagem. Acho que eu defini aqui. Só que o que? Esse snippet, ele depende do outro pacote. Então, eu tenho que fazer aquele import e também eu tenho que adicionar o pacote aqui nas minhas dependências. Tá aqui, ó, Activity Plus. Não ia funcionar. Então, ao invés de eu fazer uma ação inteira, vou fazer o do Flutterflow. Vamos deixar para lá. Ao invés de eu fazer uma ação inteira, eu faço só um snip do código que eu, tá? Então, isso que o Flutterflow lançou é muito bacana de você interagir na própria página. Então, você conseguir entrar nos controllers dos widgets. Então, fica talvez mais estruturado do que a gente criar um monte de state, app state, funções, etc. Fica mais clean, tá? Então, bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Vou tentar voltar com mais frequência aí. A Epitrix está pegada, mas vou tentar vir com mais vídeos também. Vamos ver também se o Flutterflow deixa. Também tenho vídeo para comentar sobre os novos preços aí que chegaram do Flutterflow. Mas é isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, deixa um curtir aqui, um like e compartilha esse vídeo. Beleza, pessoal? Fui!